Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 94, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então aqui nós estamos tratando do capítulo 2, né? Hermínio Corrêa Miranda, ele nos descreve aqui normas de disciplina, de responsabilidade aos ceareiros, aos trabalhadores, aqueles que têm responsabilidade, compromisso na casa espírita. Compromisso, responsabilidade. Não só aqueles médios que já atuam nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, como todos os integrantes da casa espírita são importantes. Né? Então, vejamos. Hermínio Miranda, ele diz assim: não custa muito, pelo menos nesse dia, né? Não custa muito, pelo menos nesse dia de trabalho na casa espírita. Só que nós vamos tecer um comentário em cima disso aqui. Porque ele está dizendo, não custa muito, pelo menos nesse dia, abster-se de carne e é necessário prescindir do álcool e do fumo, sempre que possível, né? Durante o dia ou nas horas que precedem a reunião. Não. Nós não podemos concordar. É óbvio que é um estudo, mas nós não podemos aderir, né? O que Hermínio Miranda aqui nos descreve. É lógico que nós não estamos indo contra. Cada um é cada um, mas por uma questão de bom senso, nós precisamos analisar o fumo, né? A nicotina, o álcool, né? Na corrente sanguínea, no metabolismo, no sistema nervoso, no organismo, os danos que essas substâncias causam. Agora, imagine, como Hermínio mesmo está dizendo, não custa muito, desculpe, pelo menos nesse dia, né, no dia de trabalho de mediúnicos de obsessão, abster-se de carne, né? Então, olha só para você ver. No dia, a pessoa pode abster-se da carne. No outro dia, então a pessoa pode desandar. Agora, vejamos. Não significa que nós temos que raciocinar com bom senso, gente. Não significa que nós, no nível que nós nos encontramos, podemos dizer: eu já não necessito, eu já não preciso mais da carne, tanta bovina, a carne suína, a carne de aves, né?
Eu não preciso, eu não necessito, o meu organismo não necessita, né, da carne de peixes, enfim, você entendeu, né? Me desculpe. Então nós não podemos ser imprudente ao ponto de dizer que não precisamos mais de carne nenhuma. Porque o nosso organismo necessita, sim, de muitas substâncias que há nas carnes. O excesso de carne é que é prejudicial. Porque é preciso entender que nós não somos evoluídos, mas nós nos encontramos em processo de evolução. Isso significa que devemos trabalhar essa nossa necessidade. Igual, por exemplo, quando um paciente faz uso de um medicamento por muitos anos, o médico, ele não corta o medicamento de uma vez. Não é? Você sabe disso. Existe um termo que se chama desmamar o paciente. Então, por exemplo, se o paciente toma um comprimido ao dia, o médico, ele tira 1/4 do comprimido. Depois ele tira a metade de um comprimido, com o passar dos meses. Depois o médico retira 3/4, até o organismo voltar ao que era antigamente. Então nós precisamos, no nosso dia a dia, diminuir o consumo de carne. Porque veja bem, eu vou fazer uma pergunta a você. Você acha que Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, eles comem carne suína, bovina, de aves e de peixes? É lógico que não. Ah, mas eles não comem porque eles não têm necessidade de mais. É óbvio, porque eles não têm necessidade de mais. Nós ainda temos necessidade. Por isso que nós estamos dizendo, diminuir, né? O consumo de carne é enorme no mundo. Por dia, por mês, por ano. E os médiuns, principalmente, que trabalham na casa espírita, principalmente nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, devem se conscientizar-se de que há na carne muitas toxinas, muitos elementos que são prejudiciais a toda a imantação dos fluidos nos trabalhos de desobsessão, mediúnica de desobsessão no campo vibratório, no campo vibracional, vibratório do médium. Então, não é só no dia dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, não. O médium sério, responsável,
disciplinado, que tem conhecimento, que tem amor, que tem moral, ele deve diminuir de seu cardápio a vida toda, diminuir, não é eliminar, porque nós ainda necessitamos. Então, não custa muito, pelo menos no dia, abster-se de carne. No dia, abster-se. Nada de carne no almoço. Nada de carne no jantar, né? E é necessário prescindir do álcool e do fumo. Então, veja bem, sempre que possível. Esse sempre que possível é que complica a situação. Por quê? Sempre que possível. Então, quer dizer que se o médium não consegue abster-se do álcool e do fumo, da nicotina, no dia dos trabalhos mediúnicos, ele deve ir à casa espírita com o organismo físico e perispiritual encharcado de nicotina e de álcool? De forma nenhuma. Nicotina e álcool é uma substância que, a partir do momento que a pessoa busca o espiritismo, ele deve, a partir de então, abolir de sua vida esses dois elementos, álcool e cigarro. Nada justifica o médium ali sentado, cedendo o seu campo vibracional a espíritos sofredores necessitados, que não é possível. Com o campo vibracional, com o perispírito, com o corpo físico encharcado, intoxicado por esses elementos, é inadmissível. Não é só no dia dos trabalhos, não. O álcool e o fumo, o cigarro. É 24 horas durante 90 anos. Abolir. São vícios, gente. São vícios que trouxemos de vidas passadas, prejudiciais à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual, prejudicial ao nosso campo vibracional, inadequado aos trabalhos mediúnicos de desobsessão, enquadra-se na indisciplina, na irresponsabilidade do médium, pois ele, médium, vai continuar bebendo? Vai continuar fumando? Então, olha só. Prescindir do álcool e do fumo. Sempre que possível. Esse sempre que possível é o que complica. Não é sempre que possível, não. É abolir-se
desses vícios. Então, sempre que possível, durante o dia ou nas horas que precedem a reunião. Então, por exemplo, se eu não consigo me livrar do álcool ou do cigarro o dia todo, pelo menos que eu me esforce para não fazer uso do cigarro e da bebida 2, 3, 4 horas antes dos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Isso é inadmissível. É inadmissível. Então, por exemplo, no almoço eu não bebo. Hoje é trabalho mediúnico de desobsessão. No almoço eu não bebo. Eu não fumo, né? Mas ali para as 3, 4 horas da tarde eu tomo uma cerveja. Fumo um cigarro. No dia anterior eu fumei 20 cigarros. Mas naquele dia de desobsessão, eu fumei só 5 cigarros. Tá certo isso? É inadmissível esse comportamento. O médium ele tem que se conscientizar-se da responsabilidade e do compromisso, a abolir de sua vida o álcool e o cigarro. É reforma, é transformação. Então, um pouco de repouso físico e mental é necessário, com relaxamento muscular e pacificação interior. É necessário. Só que não só durante o dia dos trabalhos mediúnicos de desobsessão na casa espírita, o trabalho de palestra na casa, o trabalho de passes, de atendimento fraterno, evangelização infantil, mocidade espírita. É um trabalho constante de pacificação, de amor, de reforma íntima, constante, não só naquele dia, conforme nós já dissemos, a autodesobsessão, 25 horas durante 90 anos, enquanto nós, aqui no corpo físico, nos encontrarmos. Porque fica muito fácil. A pessoa bebe, ele faz uso de álcool, né, da bebida alcoólica, a semana toda, fuma a semana toda, promiscuidade, prostituição, a semana toda, vaidade, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, arrogância. Que reforma é essa? E na sexta-feira ou na segunda-feira, tá lá a pessoa sentada, né? Igualzinho um santo, igualzinho um anjo, cedendo o campo vibracional aos irmãos sofredores ali levado pelos mentores. Será que de fato os mentores acoplam no campo vibracional desse médium, desse ser,
espíritos sofredores? É impossível. Por quê? Porque os mentores, eles não estão à procura de médios perfeitos, mas sim, eles estão à procura de pessoas que procuram hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Seres que se empenham, que lutam, que batalham contra os vícios. Os mentores estão à procura de médiuns, de seres que possuem condições de fornecer substâncias positivas, eflúvios, magnetismo, àqueles espíritos sofredores ali por eles levados. Agora, os mentores chegam à casa espírita com 20, 30 espíritos doentes, carentes, necessitados de tudo de bom que os encarnados ali possuem. Mas, numa prévia análise, os mentores constatam que todos os médios ali encontram-se mais doentes do que os espíritos ali por eles levados. Os mentores chegam à conclusão que os encarnados ali estão mais doentes, mais enfermos que os espíritos que eles ali levaram. Então, contar com aqueles médios como? Que aqueles médios têm de bom a oferecer aos espíritos necessitados. Porque não pensemos que as coisas acontecem num passe de mágica, como numa varinha de coldão. Que não. O enfermeiro, para atuar como enfermeiro, para suprir as necessidades do paciente, ele precisa passar por cursos e faculdade. Ele precisa se instruir, porque senão ele não consegue aplicar nenhuma injeção e nem oferir uma pressão. O médico, para prescrever um medicamento, ele precisa ter estudado 6 anos de faculdade, 2, 3 anos de residência. Por que a humanidade, em se tratando-se de dons mediúnicos, em se tratando de atributos mediúnicos, não raciocinam de que a situação é a mesma? O médium precisa naquele instante, ele precisa possuir algo de bom
àqueles espíritos necessitados. Mas não, está lá ele, irritado, nervoso, o sistema dele, o sistema nervoso abalado, emocionalmente, psicologicamente. Nós estamos dizendo, o Espiritismo não procura santo, perfeitos, mas sim aqueles que hoje melhor que ontem, aqueles que amanhã melhor que hoje, aqueles que batalham, que se esforçam. Agora, tem pessoas que estão no Espiritismo 30, 40 anos, cultivando os mesmos vícios de 40 anos atrás. Bebe, fumam, orgia, todo fim de semana, churrascada e mais churrascada, porta larga e mais porta larga, 30, 40 anos. Que adiantou? Não se lapidou? Não se reformou? Não adiantou nada. Em vez de expulsar, absorveu mais vícios negativos. Vamos para o próximo vídeo.